Olá, pessoal do sétimo ano, sou o professor Valmir e estou aqui agora para dar continuidade no conteúdo, né, referente da semana do dia 20 a 25 de julho. Então, pessoal, nós vamos continuar falando sobre ecossistemas, né? Semana passada eu mandei aí para vocês, falei um pouquinho dos ecossistemas aí de domínios mais secos, né? Lá do norte, nordeste, Caatinga, o Cerrado também. E agora essa semana eu vou falar um pouquinho para vocês do domínio das araucárias, tá? Então aqui do lado, vou aumentar para vocês observarem, ó, na vegetação do domínio das araucárias, predominam os pinheiros do Paraná, né? Mata de araucárias. O domínio das araucárias situa-se nos estados do Rio Grande do Sul. Aí, pessoal. Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O principal bioma desse domínio é a mata de araucárias, um tipo de floresta úmida, mas com temperaturas mais baixas que as das florestas tropicais. Então, uma característica típica da floresta, ela é a umidade, pessoal, e a temperatura dela é mais baixa do que as florestas tropicais, tá? Como, por exemplo, a Amazônia, tá? Essa região caracteriza-se por apresentar altitudes em geral acima de 600 metros, clima ameno, com temperaturas moderadas e grande quantidade de chuvas, bem distribuídas ao longo do ano. O solo é fértil e profundo e vegetação composta predominantemente por araucária, tá? Araucária angutifolia, que é conhecida como pinheiro do Paraná, que são aquelas árvores altas, tá? A floresta com 3 estratos arbóreos definidos. O mais alto é formado principalmente pelas copas da araucárias, conforme vocês podem observar na imagem abaixo aqui, tá? A copa da araucária, então. Que filtram grande parte da luz, então é que ela absorve e filtra grande quantidade de luz aí solar, tá? O segundo estrato é denso e formado por arbustos. O estrato mais baixo é formado por plantas rasteiras. Então ele tem 3 tamanhos, né, dominantes aí. Mais alto, o mediano, que são os arbustos, e o mais baixo, que é formado pelas plantas rasteiras, tá? Impactos ambientais na mata das araucárias. A área do domínio das araucárias, que originalmente ocupava pouco menos de 5% do território nacional, sofreu intensa interferência humana e atualmente está reduzida a menos de 1% do seu tamanho original. Olha isso, gente. Olha isso. Ela ocupava pouco menos de 5% do território nacional. Ela sofreu tanta devastação, né, pela interferência do homem, que atualmente ela está reduzida a menos de 1% do seu tamanho original. E a araucária em si é uma espécie considerada em perigo crítico de extinção, ou seja, ela corre o risco eminente de desaparecer, tá? Então, por isso, vocês observarem aí as matas, às vezes sempre tem. A gente encontra, né, em alguma mata ou até mesmo em algumas cidades aí, região urbana, alguma árvore caracterizada pela araucária, tá? Que ela é alta, né, uma copa bem alta, tá, gente? Então, vocês sempre andem atentos que vocês vão reconhecer, conseguir identificar, igual da imagem aí. Pessoal, sobre o Pantanal Mato Grossense, eu já falei com vocês, eu mandei uma aula só praticamente disso, 80% da aula eu falei bastante da mata, né? E do local, na verdade, das características do solo, características da fauna e da flora, os animais, né?
Então, mas eu mandei aqui, não é grande, né? Uma página só falando um pouquinho. Então, vamos dar uma refrisagem sobre isso, tá? Então, aqui, na imagem aqui onde tem o tuiú. O Pantanal é um ambiente caracterizado por alagamentos periódicos, né, gente? Lembra que é um solo bastante característico de água, de inundações, né, de alagamento. Então aqui tem, né, uma das aves ali do domínio local é o tuiuiu, né? O jabiru, né? Mictéria, também conhecido como jaburu, é a ave símbolo desse ambiente, tá? Uma ave branca, né, do papo vermelho, aí a cabeça preta. E as características do Pantanal é uma grande planície inundável, desculpa, e no Brasil ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados. Então é grande, gente. Abrange regiões do estado de Mato Grosso do Sul. O Pantanal estende-se também pelo Paraguai e pela Bolívia. Então ele pega aí, né, outro país também. Trata-se de uma faixa de transição com características de domínios amazônico e do cerrado. Então, olha isso, trata-se de faixa de transição com características de domínios amazônico e do cerrado. Essa região caracteriza-se por clima marcado por verões úmidos e quentes e invernos secos e frios. Isso vocês lembram que eu já comentei com vocês lá na outra aula dada. Típico alagamento periódico dos rios relacionado ao clima e à baixa inclinação da região. Há dois períodos que caracterizam o alagamento periódico: o das cheias e o das vazantes, tá? O solo pouco permeável, com excesso de água, que torna a decomposição da matéria orgânica mais lenta, porque não tem filtração, não tem absorção, gente, do solo, por isso que é pouco permeável, tá? Permeabilidade é quando tem aquela filtração, a terra suga, sabe? Uma permeabilidade. Por isso que a terra, né, orgânica ela é mais lenta. Diminui a sua fertilidade com a diminuição da decomposição, né, é uma terra pouco fértil. Nas épocas de seca, o solo torna-se mais fértil, porque daí diminui um pouquinho também aí da água. O grande número de espécies, muitas das quais podem ser encontradas em outros domínios brasileiros. Então, lá é a maior concentração de diferentes espécies, né? Lembra que eu falei sobre a caça, sobre a pesca, né? A exploração dos animais, da fauna. Então, é um ambiente bastante explorado. E tem muitos animais lá. Lembra que eu falei do jacaré, né? Que é um dos grandes... como que eu posso dizer? É uma das raças, espécies que estão totalmente em extinção. É o jacaré. Atividades humanas como a pecuária, a pesca, o turismo, a mineração e a agricultura, né? Muitas vezes essas atividades são realizadas de maneira ilegal e descontrolada. Então provoca a degradação desse meio ambiente local. Aqui tem duas imagens abaixo, pessoal, né? Representando dois cortes, né? Do estratos do solo, onde tem a cheia e onde tem a época vazante. Então, olha, comparem a diferença. Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui a cheia. Durante a estação das chuvas, os rios transbordam e alagam os campos, onde se formam banhados e lagoas temporários. Embaixo, com a inundação, os peixes espalham-se por toda a área inundada do Pantanal. Tá? Aqui, ó, representação esquemática de uma área do Pantanal durante o período das cheias e período de vazantes. Agora da vazantes, pessoal, em cima. Os pastos renovados pela matéria orgânica trazida pela água, crescem verdes, atraindo cervos, capivaras e outros animais. Abaixo. Quando as chuvas param
e os rios voltam a seus leitos, milhões de peixes ficam aprisionados nas lagoas e se tornam alimento para as aves, jacarés e ariranhas. Então, pessoal, é tudo uma engrenagem, né, simbiótica, né, de uma cadeia alimentar onde um precisa do outro, né, e a natureza contribui para isso, a chuva, né. Agora eu vou falar um pouquinho do ecossistemas aquático. Também já falei para vocês sobre esse ecossistema. Lembra que eu expliquei, mostrei para vocês uma imagem ilustrativa, né? Como que é subaquático. Um ser vivo depende do outro para a alimentação. Né, as bactérias produzem determinados alimentos, né, a respiração, o oxigênio, né, as bactérias liberam. Os quinidários também filtram, né, o oxigênio aquático, tá, pessoal? E então tem todo um equilíbrio aquático ali, né, para a comunidade poder estar sobrevivendo, tá bom? Então vamos lá. O Brasil apresenta abundância de reservatórios de água e, consequentemente, muitos tipos de ecossistemas aquáticos. Classificação dos ecossistemas aquáticos. De maneira geral, é simplificada. Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou de água salgada. Os de água doce costumam ser classificados em dois grupos, de acordo com a existência de movimento das águas. O ecossistema de água corrente, como rios e córregos, e ecossistemas de água parada, como lagos, lagoas, açudes e reservatórios artificiais, né, que formam as represas. Já os de água salgada correspondem aos mares e oceanos e constituem o maior de todos os ambientes do planeta, pois ocupam mais de 70% da superfície da Terra, né? Então, olha a grande diferença, pessoal. A água salgada, ela corresponde, né, dos mares, oceanos e essa água ela ocupa aí mais de 70% da superfície da Terra. Por isso que nós temos pouca água doce, né, pessoal? Pouca água consumível, potável, tá? Então aqui tem 4 imagens, né? A primeira é o rio, um ecossistema de água doce corrente, é o Rio Iguaçu, Paraná, foto tirada em 2016. A segunda é a represa, ecossistema de água doce parada, criado artificialmente, a represa de Paraibuna, São Sebastião, São Paulo, foto tirada em 2018. E a terceira é a vista aérea de um lago, ecossistema de água doce parada. É do Pantanal, tá, gente? Pantanal de Nhecolândia, Corumbá, tá? Mato Grosso do Sul, 2017, retirado a foto. E aqui na última, né, um ambiente, né, de ecossistema subaquático, de água salgada, é do Recife de Coral, Fernando de Noronha, retirado em 2016, tá? E os manguezais, pessoal, né? O manguezal é um ecossistema alagadiço, ou seja, é um ecossistema praticamente alagado, né? Ele só tem praticamente água ali, lodos, enfim. Com solo de lama, é inundado 2 vezes ao dia durante as marés cheias e sofre grande influência da água doce dos rios. Desculpa. A água dos manguezais é salobra, ou seja, menos salgada que as águas oceânicas e mais salgada que a água dos rios, tendo baixo teor de gás oxigênio. As árvores dos manguezal geralmente são dotadas de adaptações que lhes permitem se fixar no solo mole desse ambiente. Além disso, algumas espécies possuem adaptações que possibilitam a sobrevivência no solo pobre em gás oxigênio.
Nesses ambientes, há grande abundância de seres vivos, desculpa. Os manguezais ocorrem nas regiões tropicais do planeta, em algumas áreas de transição entre ecossistemas terrestres e marinhos. No Brasil, eles são encontrados do Amapá a Santa Catarina, podendo ser incluídos entre os ambientes naturais mais produtivos do nosso país. Muitas famílias que habitam a região litorânea, próxima aos manguezais, sobrevivem do extrativismo de animais desse ecossistema, como mariscos e caranguejos. Os troncos das árvores dos manguezais também são muitas vezes utilizados para a construção de casas, extração de lenha e carvão. Olha aqui a imagem, pessoal, né? Caranguejo sá, né, Uca, São Paulo, é encontrado nos manguezais que servem para alimento para os guarás. E o guará, aqui a foto dos pássaros vermelhos, né, ao lado, é uma das aves típicas dos manguezais da América do Sul, geralmente encontrado em bandos, né? E aqui a última, olha pessoal, como que é a vegetação, né? As raízes das árvores, elas são adaptadas para fixar-se ao solo, né, mole, ao solo úmido ou até mesmo aquele solo de lodo, né? Ela tem uma raiz característica de garras, né? E nós podemos observar também que a gente consegue visualizar partes da raiz dela, né, fora da água aí, tá? Vamos lá, o próximo, pessoal, é uma atividade que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. Vocês vão copiar no caderno e responder essas atividades. 1. Observe as regiões destacadas no mapa do Brasil e faça o que se pede. Então, vamos lá, né? A letra A. Identifique os domínios morfoclimáticos característicos das regiões A e B. Então, vocês vão lá no mapa, vão pegar na matérias anterior aí, que mandei um mapa para vocês com toda a legenda, e vão ver quais são os domínios, né, da região A e B aí desse mapa aqui da atividade. A B. Nomeie e caracterize os biomas predominantes em cada um dos domínios em relação à vegetação, à fauna, aos solos e ao clima. Então, vocês vão nomear, né, e caracterizar os biomas predominantes de cada domínio, tá? Como a vegetação do local, né, a fauna, o solo e o clima, tá? Número 2. Leia o texto e responda. Ocupa a área de estados como Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. Sua vegetação é caracterizada por árvores pequenas, arbustos e muitos cactos. Na época das chuvas, a vegetação rebrota. Nele podemos encontrar o mandacaru e o juazeiro. A que bioma o texto se refere? Então, vocês vão colocar o nome do bioma e justificar o porquê que é este bioma. A 3. Em suas fases iniciais de vida, grande número de espécies marinhas visita os manguezais. Isso acontece porque nesses ambientes ocorrem as condições a seguir, exceto A. As marés envolvem o fundo lodoso, deixando em suspensão nutrientes e matéria orgânica assimilável. B. Folhas, frutos e galhos que caem dos manguês constituem rica fonte de alimento, e os materiais trazidos pela água dos rios são decompostos e transformados em nutrientes. C. As águas rasas e claras favorecem a penetração de luz, estimulando a produção de alimento pelas algas microscópicas dos plânctons. E a D.
Raízes e galhos entrelaçados da vegetação de mangue oferecem proteção contra predadores. Tá? Então vocês vão assinalar a alternativa, tá? Que apresenta, pessoal, as condições, né, para espécies, para visita, né, de espécies marinhas ou até mesmo as ninhadas, né, as desovas e tudo mais, devido a, exceto o quê? A não ter o que nesse local, tá? Então, vou ler de novo a pergunta. Em suas fases iniciais de vida, grande número de espécies marinhas, então é de espécies de seres vivos, visita os manguezais. Isso acontece porque nesse ambiente ocorrem as condições a seguir, exceto, tá? Então leiam e releiam com atenção, tá, gente? Então, por enquanto é isso dessa semana. Pessoal do 7º ano, eu preciso que vocês se atentem muito a responder os formulários, atividades online, tá? É uma forma de eu estar acompanhando vocês, se vocês estão conseguindo absorver alguma coisa, se vocês estão aprendendo, porque nós, professores, precisamos que vocês interajam. Não adianta só a gente tentar correr atrás e vocês não dialogarem com a gente. Eu observei com meus colegas de trabalho que não é só a minha matéria que eu não tenho um retorno praticamente. Eu tenho pouquíssimo retorno, mas são todas. Então, por favor, se engajem mais, se dediquem mais. Isso é para o futuro de vocês, tá bom? Então, por enquanto é só, tá? Se cuidem, tá? Fiquem em casa. Logo, logo tudo isso vai passar. Mas a gente tá aqui, tá? Tem o WhatsApp para comunicação, tem e-mail, tem o telefone. Então, professor, tô com dúvida. Manda aqui a pergunta, tá, gente? A gente tira as dúvidas aí no que pode, tá bom? Então fiquem com Deus, um super abraço e até já já.